Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Hoje é terça-feira e nós vamos direto para as nossas informações diárias. Akan, Akinizu e Sandra rumo ao casamento? Será? Antes de eu falar de 2023, eu quero falar sobre 2022. Exatamente no começo do ano passado, estavam dizendo que os dois iriam se casar no verão de 2022, o que não aconteceu. Depois com isso, todas as notícias morreram, mas eles sempre se referiam aos dois como o casal que estava rumo ao casamento, mesmo que ninguém soubesse de absolutamente nada. Somente pelo fato deles estarem juntos há bastante tempo, a mídia subentendia que eles estavam rumo ao casamento. No ano passado, o Akan também deu uma entrevista para a revista Rola, no qual ele disse o seguinte sobre casamento: não é nem o nosso assunto, porque nós dois estamos trabalhando para realizar nosso sonho em comum. Se casamento se tornar parte desse sonho compartilhado, nós o receberemos de todo o coração. Então, em outras palavras, não existiam planos para casamento. No entanto, se eles decidirem se casar, ok, eles vão se casar. Recentemente, Sandrinha foi vista em Istambul usando uma aliança na mão esquerda. A aliança aparenta ser de ouro e com isso, todo mundo já começou a falar novamente que eles estão rumo ao casamento. Só que desta vez surgiram mais detalhes. O Akan teria pedido a mão dela em casamento em Paris e os dois já estariam nos preparativos para este casamento. Será que desta vez o casamento sai, meninas, em 2023? Preciso só dizer uma coisa: não é comum, não é padrão aqui, quando você pede uma pessoa em noivado, que você dê uma aliança. O mais normal é que eles deem uma pedra de diamante, um solitário, e não é o que ela estava usando na mão, ela estava usando uma aliança. Então, por isso, tem algumas informações que podem estar desencontradas. Vamos aguardar ao longo deste 2023 e ver o que vai acontecer. Meninas, eu tô doida! Ou essa garota é a cara da Lady Gaga? Nossa, eu achei ela muito parecida com a Lady Gaga. Essa parte aqui, ó, dos olhos. Reparem e comentem aqui nos comentários. Vamos para as nossas notícias do jornal. No vídeo de ontem eu falei sobre o unfollow do Alperen na Melissa, que estão trabalhando juntos na série Ego. Detalhes surgiram na mídia. Melissa teria se atrasado para as gravações, Alperen não teria gostado, que chamou a atenção dela. Depois que eles finalizaram as gravações, Melissa perguntou para a equipe: eu estou muito atrasada? Alguns minutos no máximo, respondeu a equipe. Percebendo o desconforto, a equipe perguntou para a Melissa: o que está acontecendo? O que aconteceu? Neste momento teve uma pequena discussão entre os dois, o diretor interviu e apaziguou a situação e os dois se reconciliaram. Foi o que disse as notícias. Aí ontem o Alperen também postou no Instagram essa foto aqui, no qual ele dizia que estava entediado, mas o tempo estava bom. O Alperen, quem segue ele sabe que ele é low profile. É uma expressão que dizem que aquelas pessoas que não compartilham muito no Instagram. Quando ele postou isso, eu acho que foi uma indireta para as notícias que estavam falando sobre o unfollow dele na Melissa. Não contente com isso, ele foi lá no Instagram e postou essa mensagem: mais uma vez estou perplexo com o que está acontecendo. Também me surpreendi ontem e espero não mais me surpreender. Isso é tudo o que eu tenho a dizer. Bom, meninas, o que vocês acham? Eu acho que em relação a atraso, imprevistos acontecem, mas se isso é recorrente, aí é desagradável, né, gente? Ninguém merece. Mas a verdade é que se ele não tivesse dado um unfollow, né, gente? A gente nem estaria falando sobre isso. Tem condições, gente. Gente famosa é assim, deu unfollow, tá todo mundo falando, Alperen. Afra e Mert. Teve uma notícia que eu trouxe pra vocês nos vídeos anteriores que diziam que era tudo mentira, que os dois tinham terminado na amizade, que os dois estavam bem. Essa notícia aqui contradiz, diz que os dois estão bem sim, e que inclusive a Afra permaneceu por um período, ainda depois do término, morando na mesma casa que o Mert. Ela fez a mudança para a nova casa dela bem lentamente. Então, meninas, eles estão bem, tá bom? Aqui, mais uma vez, nós temos Meninojan nos jornais da Turquia. Alguns dias atrás, foi vinculado numa matéria italiana que dizia que nos próximos dias o Can Yaman iria formalizar um acordo com o Hospital Rimini para que ele então fizesse as doações que são arrecadadas através das vendas dos perfumes dele. Por causa disso, ele foi notícia no jornal de ontem e hoje no jornal novamente. Além deles explicarem como funciona as doações, que eu não vou falar aqui porque a gente já sabe, quero destacar uma frase que eles colocaram aqui: Can Yaman nos orgulha
ao demonstrar a benevolência dos turcos. Ó, os comentários sobre ele estão melhorando. E também tem um outro comentário que eles colocaram aqui, que foi comentado por os italianos, a seguinte frase: uma estátua deste homem prestativo deve ser erguida. Já imaginaram, meninas? Se for, não vou mentir pra vocês, provavelmente vai ser na Itália, não vai ser na Turquia, tá bom? Enfim, agora vamos falar sobre Çanlıurfa. Na mídia, ninguém mais falou sobre Çanlıurfa e Doğukan. Nenhuma novidade. O que estão falando sobre Çanlıurfa é ainda a repercussão por ela ter entrado no ranking dos 100 rostos mais bonitos do mundo inteiro. E na última semana, a popularidade dela caiu uma posição. Ela está no segundo lugar, Suburcu está no primeiro. E Kızılcık Şerbeti, meninas, seguem muito bem posicionadas na audiência, seguem firme e forte. E na sexta-feira, Kızılcık Şerbeti foi a série mais comentada nas redes sociais. Tudo muito lindo, tudo muito estável, graças a Deus. E sem muitas novidades, tá bom, meninas? Vamos seguir acompanhando. Muito obrigada pela sua atenção. Não se esqueçam de deixar o like de vocês. E eu vejo vocês somente na quinta-feira, porque o meu computador amanhã vai para a manutenção, tá bom? Está horrível. Então um beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira. Beijos e tchau!